na tentativa de reverter a catástrofe da alta do dólar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vieram a público hoje para tentar acalmar o mercado financeiro. E quem traz os detalhes disso é o Igor Damasceno, direto de Brasília, ao vivo conosco. Olá, Igor, boa noite para você. Que declarações os ministros deram? Houve algum tipo de consenso em relação às propostas de corte no orçamento? Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, no dia de ontem, Fernando Haddad disse aos jornalistas que não havia previsão de novos ajustes, novos cortes para evitar ali um prejuízo ainda maior nos cofres públicos brasileiros. Essa fala de Fernando Haddad pegou muito mal no mercado financeiro e o dólar teve o maior patamar em 3 anos e meio, R$ 5,76. Só que essa declaração de Fernando Haddad, nos bastidores, pegou muito mal aqui no Palácio do Planalto. Tanto que o presidente Lula convocou uma nova reunião chamada de emergência, com a presença de Simone Tebet e de Fernando Haddad, também do chefe da Casa Civil, Rui Costa, e até do futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. E logo depois que essa reunião, a portas fechadas, acabou, Fernando Haddad conversou com jornalistas novamente e disse que, na verdade, o governo federal deve apresentar novas propostas de contenção de gastos já na segunda semana de novembro. Disse ainda que o governo federal está totalmente alinhado. Casa Civil e equipe econômica estão em consonância com as propostas que foram apresentadas até o momento. Essa fala aconteceu logo depois da escalada do dólar. O mercado financeiro está preocupado com a economia brasileira, principalmente com os gastos públicos, e acabou perdendo um pouco, o governo brasileiro acabou perdendo um pouco da credibilidade com o mercado financeiro. Fernando Haddad disse que a ideia não é aumentar impostos. Se não tem aumento de impostos, não vai aumentar a arrecadação. E aí, para cumprir a meta fiscal, que é déficit zero, ou seja, nenhuma dívida daqui até o fim deste ano, então é necessário fazer cortes. Só que aí a gente entra numa situação um pouco ruim, porque o presidente Lula não queria fazer cortes, Haddad e Simone Tebet queriam. Eles tinham acatado o presidente Lula, por isso Haddad falou aquilo ontem, que não haveria novas previsões. Só que como o mercado financeiro acabou reagindo negativamente, então eles convenceram o presidente Lula a voltar atrás. E agora novos cortes devem ser anunciados daqui até a segunda semana de dezembro. Haddad disse que a demora para apresentar novas propostas é porque está elaborando um bom projeto, bem alinhado, vai ser apresentado ao Congresso Nacional, porque precisa mudar a legislação, e o Congresso Nacional precisa receber esse projeto bem. Por isso ele está sendo bem desenhado. Vamos ouvir o ministro. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. Então a ideia é fazer com que as partes não comprometam o todo. Está nervoso à toa, então, ministro? O mercado está nervoso à toa? Espero que sim, né? Se fizermos uma boa proposta, uma fórmula adequada, assim como o arcabouço ano passado dissipou incertezas e a gente teve um ano excelente na sequência, com queda do juro, queda do dólar, ancoragem das expectativas, eu espero que aconteça a mesma coisa. O trabalho que nós estamos fazendo é para que isso aconteça de novo. Mas eu entendo a inquietação, faz parte. Bom, recentemente a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo federal tinha uma lista de 30 propostas que poderiam ser revistas ou mesmo cortadas. Entre essas propostas estariam programas sociais considerados ineficientes e custosos para os cofres públicos da União. Simone Tebet repetiu isso. Diz que o governo federal tem sim propostas que estão sendo discutidas. Essas propostas, para serem modificadas, precisam de aprovação do Congresso Nacional, mas ela garantiu que os direitos serão respeitados. A gente já sabe que pelo menos duas dessas propostas são as seguintes. Primeiro, o reajuste do salário mínimo a cada ano vai ser respeitado, vai ter um ganho real, sim, um ganho que pode, sim, fazer alguma diferença no orçamento de quem recebe um salário mínimo, então isso não vai mudar. O reajuste acima com ganho real está garantido. Só que a Simone Tebet também quer diminuir os super salários dos servidores públicos. Pelo menos esses dois projetos já estão bem encaminhados.
a ministra disse que os direitos vão ser todos garantidos. Vamos ouvir. Apresentar agora no mês de novembro. Nós precisamos apresentar. Nem todas as medidas, aliás, a maioria não precisa ser aprovada esse ano, porque a questão não é para o impacto 2025. É 26, né? É para 26. Então, se o Congresso falar, olha, nós queremos abrir comissões, nós queremos votar em fevereiro ou em março, um novo presidente do Congresso e da Câmara, não eu, estou falando agora por mim como ministra do Planejamento e Orçamento, não posso falar pelos demais membros da equipe, né? No nosso caso, eu não vejo dificuldade de uma votação em março. Alguma coisa vota em dezembro, outra vota em março, outra vota em maio. O que nós precisamos é apresentar para o país um pacote consistente, autorizado, que dê conforto, obviamente, para o presidente da República, deixando claro que nós não vamos tirar nenhum direito. Isso foi um consenso entre a ministra Haddad e eu, né? Não é só porque é pedido do presidente Lula, é porque é por justiça social. Nós não vamos mexer com direitos de ninguém, mas tem muita coisa para mexer, muita política pública ineficiente que pode ser remodelada. Nós estamos falando muito em modernização de políticas públicas, é disso que se trata. Bom, o fato é que é um grande mistério. A gente sabe que o governo federal vai sim anunciar novos cortes. Não sabemos quais ministérios vão ser afetados, quais programas sociais vão ser afetados. O que a gente sabe é que precisa sim ser feito alguma coisa, primeiro para sinalizar positivamente o mercado financeiro e segundo para cumprir a meta fiscal. A gente realmente vai precisar aguardar daqui até 2 semanas pelo menos para que esses projetos sejam de fato anunciados. Daqui até lá, o mercado financeiro segue desconfiado. Adriane. Naturalmente desconfiado, né? Você mesmo costuma dizer com frequência aqui pra gente, Igor, que o governo federal prometeu demais, Lula prometeu demais durante a campanha e não tem como cumprir essas promessas. E a gente não está falando de contingenciamento, a gente não está falando de fazer uma reserva desse dinheiro e liberar depois. A gente está falando de corte no definitivo, não só dos que já aconteceram, mas dos que vão acontecer. Essa política de governo, ela sempre bateu de frente, né? Tebet e Haddad. Desde o começo da gestão já haviam posicionamentos distintos e eles ficam ainda mais na contramão um do outro quando chega nesse momento. O dólar chegou a R$ 5,76. É a maior alta dos últimos 3 anos. Isso fez eles, pelo menos diante da mídia, tentar ter um discurso mais plausível, né? Mas com sinergia, os dois tentando falar a mesma língua, mas mesmo assim a própria ministra do Orçamento e do Planejamento diz: existem muitas políticas ineficientes. Então reconhece que dentro do próprio governo as coisas não estão fluindo como deveriam acontecer e que vai ser necessário fazer ajustes. Difícil tentar entender como vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo que vai ser cortado, né? É uma conta difícil de tentar se fazer. Se der, de fato, para fazer tudo, essa projeção de orçamento estava além do que devia. A gente vai seguir acompanhando para ver a ação, né? Quando isso, de fato, vai acontecer. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.